Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o método dedutivo. Então olha só, a gente já falou sobre as equivalências notáveis, algumas equivalências que recebem nomes especiais. A gente vai precisar usá-las aqui. Então eu coloquei uma tabela aqui com todas essas equivalências que recebem nomes especiais e nós vamos considerar que elas já estão provadas, demonstradas. Então se tem alguma aqui que você ainda não fez, eu sugiro que faça a tabela verdade, tá? Então, se você não fez, por exemplo, aqui da distribuição, faça a tabela verdade para verificar que realmente essa proposição é equivalente a essa aqui do lado direito. Tá? Então, todas elas têm que estar provadas para que a gente possa usar agora aqui no método dedutivo. Porque daí nós não vamos mais demonstrá-las, elas vão ser simplesmente usadas, ok? Então, olha só, o que é o método dedutivo? Né? A gente demonstrou até agora implicações e equivalências lógicas usando tabela verdade, não é? Agora o que nós vamos fazer é usar essas equivalências notáveis para demonstrar implicações e equivalências. Às vezes a tabela verdade fica muito grande, fica difícil de utilizar, mas esse método dedutivo aqui vai simplificar bastante as coisas. Então, olha só, a gente vai continuar usando aqui as proposições simples, P, Q, R, né, minúsculos aqui, com proposições simples. T é uma proposição verdadeira e C é uma proposição falsa. Tá? Então, a gente vai usar essas letrinhas aqui para uma proposição verdadeira e uma proposição falsa. P, Q, R, proposições compostas. Okay? Esse T maiúsculo é uma tautologia, ou seja, uma proposição verdadeira, independente do valor inicial das proposições simples que a compõem, né? Então é uma tautologia, e contradição sempre falsa, ok? Uma proposição que é sempre falsa, independente do valor lógico das proposições componentes. Vamos começar com um exemplo para a gente entender então o que é esse método dedutivo. Olha só, a gente vai mostrar pelo método dedutivo a seguinte implicação: C implica P. O que é C mesmo? É uma proposição falsa. É uma proposição que é falsa. P é uma proposição qualquer. Eu quero mostrar que uma proposição falsa sempre implica uma proposição qualquer. Bom, o que a gente vai fazer? Usar a equivalência 10. A equivalência 10 lá da tabela verdade. Essa equivalência era o condicional. Então, vamos voltar lá, ó. Aqui 10, aqui em cima. Ó. Condicional, a gente vai chamar de conde. Então, essas abreviações que tem aqui do lado é que a gente vai colocar lá na demonstração para justificar os passos que nós estaremos fazendo. Cada passo vai precisar ser justificado. Tá? Então, a gente vai usar essa aqui. Ó. O que é essa equivalência? Se P, então, Q é equivalente a não P ou Q. Então, essa daqui a gente já falou sobre ela, a gente já fez tabela verdade, já vimos que são equivalentes. Então, nós vamos usar essa equivalência aqui agora. Bom, primeiro, vamos lembrar que para mostrar essa implicação, eu posso mostrar que a condicional, se C, então P, é uma tautologia. Se a gente mostrar que essa proposição é uma tautologia, a gente está mostrando essa implicação. Então, é por aqui que a gente vai. Vamos usar o condicional, então, nessa condicional aqui, desculpa. Se C, então P. Temos uma condicional. Pela equivalência 10, eu posso substituí-la, então, porque é uma equivalência, posso substituir por não C ou P. Isso que dizia lá, né? Não a primeira ou a segunda. Essa é a equivalência condicional. Ok, mas ainda não chegou onde eu quero. O que a gente vai fazer agora? Esse não C aqui, ó, esse não C é uma proposição verdadeira, né? Porque o C é uma proposição falsa, então não C é uma proposição verdadeira. Então eu vou substituir por T. Por outro lado, não ser uma proposição verdadeira pode ser substituída por T. Então, aqui a gente usou o condicional, aqui a gente substituiu não ser por T e a gente ficou com T ou P. Mas não acabamos ainda, né? Eu preciso mostrar o que mesmo? Eu quero mostrar que essa proposição aqui é uma tautologia para mostrar que nós temos essa implicação. Bom, mas eu já mostrei que essa proposição é equivalente a essa aqui, que por sua vez é equivalente a essa daqui. Vamos continuar agora. A gente tem uma proposição T, né, uma proposição verdadeira T ou P.
Bom, vamos usar agora das equivalências a comutatividade e a idempotência. Então, ó, a 2 e a 4. Vamos voltar um pouquinho lá para ver como é que são? Então, a 2, a comutatividade, a conjunção e a disjunção são comutativas. E a identidade, né? A identidade, a gente tem 4 identidades aqui para usar. A gente está com uma delas lá, que é essa aqui, ó, T ou P. Na verdade, a gente está com ela trocada, por isso que primeiro a gente faz a comutatividade, né? Lá está T ou P. Primeiro a gente troca e depois a gente usa para mostrar que é equivalente a T. Vou colocar lá que é equivalente a T. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó, vou usar primeiro a comutatividade. Então, chegamos até aqui, comutatividade, P ou T. E aí, lá pela idempotência, isso é equivalente a T. Bom, a equivalência ela é transitiva. A gente já viu essa propriedade da equivalência, ela é transitiva. Se essa proposição é equivalente a essa e essa proposição é equivalente a essa, então essa primeira é equivalente a essa terceira. De novo, como essa primeira é equivalente a essa terceira e essa terceira é equivalente a essa quarta, então a primeira é equivalente a essa quarta. Finalmente, como essa primeira é equivalente a essa quarta e essa quarta é equivalente a essa quinta, então a primeira é equivalente à quinta. Tá? Então, tem a transitividade das equivalências aqui. Então, a gente consegue concluir que essa proposição, se C então P, é equivalente à proposição T. Mas a proposição T é uma proposição verdadeira. Ou seja, essa proposição aqui, se ela é equivalente a T, ela vai ser sempre verdadeira. Né? Assumindo o mesmo valor lógico, então essa daqui é verdadeira. Ou seja, é uma tautologia, ela vai ser sempre verdadeira, independente aqui do valor de P, né? Vai ser sempre verdadeira, é uma tautologia. Ou seja, se o condicional é uma tautologia, então a gente vai ter aquela implicação que a gente queria demonstrar. Então, o método dedutivo consiste nisso. Partir de uma proposição, usar equivalências para mostrar ou uma implicação ou uma equivalência, a gente já vai ver ali qual a diferença, né? Como que a gente vai usar cada uma, tá? Só que eu preciso justificar cada passo. Aqui eu fui escrevendo, né? Eu fui escrevendo o que a gente fez, a gente usou a 10, depois a gente substituiu o não C por T, depois a gente usou isso, tem que justificar cada parte. A gente pode fazer isso de uma forma mais direta, tá? Vamos fazer essa outra aqui, ó. Demonstre a seguinte implicação. Se P implica T. Então, uma proposição P sempre implica uma proposição verdadeira. Se a gente for pensar em tabela verdade, o que acontece? A P e a T são o que? A P pode ser VF e a T é sempre verdadeira, né? Eu não preciso fazer 4 possibilidades, porque não existe a possibilidade da T ser falsa. A T é verdadeira, é uma proposição verdadeira. Então, só depende da P aqui, né? Olhando para essas duas aqui, eu nem preciso fazer mais uma coluna, a não ser que eu queira fazer a condicional, né? Para ver se é uma tautologia. A condicional VV é V, FV é V, é uma tautologia. Então, mostramos a implicação. Ou eu comparo aqui, né? Sempre que a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Isso acontece aqui, quando é falso não me interessa. Então, eu sei que essa implicação aqui acontece, existe essa implicação pela tabela verdade. A mesma coisa a gente poderia ter feito no exemplo 1, fazer a tabela verdade. Mas a gente está introduzindo com esses casos mais simples para depois evoluir para casos mais complexos, onde a tabela verdade já fica muito grande, muito trabalhosa para fazer. Tá? Então, o método dedutivo vai simplificar, vai ajudar nessas demonstrações. Okay? Mas aqui, como é um caso simples, poderia fazer assim. Mas vamos lá, quero mostrar essa implicação. O que eu vou fazer? Vou pegar a condicional associada a essa implicação, ó, se P, então T, e quero mostrar que é uma tautologia. Okay? Quero mostrar que é uma tautologia. Vou usar novamente aqui o condicional, então não P ou T. Vou usar agora a identidade, não P ou T. Então, se a gente voltar lá nas identidades, a identidade diz assim, né? Não P ou T é equivalente a T. Mas aí a gente viu que valem as substituições. Eu posso substituir esse P aqui por qualquer outra proposição e vai continuar valendo a equivalência.
Existem as substituições, né? Aqui eu estou usando, ó, esse não P no lugar do P. Eu tenho aqui uma proposição ou T, isso é equivalente a T. Tá? Então, não preciso justificar esse passo. A gente está usando simplesmente a idempotência, tá? Não precisa justificar aqui. Bom, vamos lá. Cheguei já onde eu queria rapidamente, né? Eu queria mostrar aqui uma tautologia e a gente já mostrou que essa proposição é equivalente a uma proposição verdadeira, ou seja, ela vai ser uma tautologia. Então, está mostrada aqui a implicação. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui a gente já mostrou a simplificação. Quando a gente fez lá implicações lógicas, tinha uma implicação que recebeu o nome de simplificação, que é P e Q implica P. Estou simplificando aqui, P e Q implica P. Então lá a gente fez por tabela verdade. Como é que ficaria aqui no método dedutivo? Então no método dedutivo eu vou pegar a condicional associada e quero mostrar que é uma tautologia. Como eu tenho um condicional aqui, eu vou usar lá a regra da condicional. A regra da condicional é não a primeira ou a segunda, não a primeira proposição ou a segunda. Depois aqui eu vou fazer a regra de De Morgan. Eu tenho não, uma conjunção, então fica não P ou não Q. Estou usando aqui De Morgan. Ou P eu repito apenas, né? Eu só usei De Morgan aqui na primeira. Agora aqui, ó, tem o ou, eu vou usar associatividade, trocar esse parênteses de lugar. Então, vai ficar não P ou não Q ou P. Tá? Depois eu vou usar a comutatividade para trocar esses dois aqui de lugar. O ou a gente sabe que é comutativo. Então, vou ficar com não P ou não Q. Vou usar novamente a associatividade para voltar esse parênteses aqui para os dois primeiros. Então, a associatividade da disjunção, voltei para cá. E agora fiquei com alguma coisa aqui, ó, que a gente já viu em algum momento também. Eu tenho uma proposição da forma não P ou P. O que é isso aqui, né? Não é uma proposição que é sempre verdadeira? Ela é sempre verdadeira. Se o P é verdadeiro, a disjunção aqui já fica verdadeira. Se o P é falso, o não P vai ser verdadeiro. Então, é uma proposição que é sempre verdadeira, independente do valor lógico de P. Então, eu posso trocar essa proposição por um T, uma tautologia. Né? Essa é uma proposição composta que é uma tautologia. Troquei aqui por esse Tzão aqui. Fiquei com T ou não que. T ou não que. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou usar a comutatividade, não que ou T, e vou usar agora o elemento absorção. Lembra do elemento absorção? Vamos voltar lá na tabelinha. Vou botar aqui o elemento absorção, a gente simplifica como EA. Aqui, ó, EA. Se a gente tem P e uma contradição, isso é equivalente a uma contradição. Se esse aqui é falso, a conjunção sempre vai ficar falsa. Então, isso aqui vai ser uma contradição. Esse daqui, ó, P ou T, é equivalente a T. Se a gente tem uma proposição aqui que é sempre verdadeira, a disjunção vai ficar sempre verdadeira. Né? Então, isso é equivalente a uma tautologia. Então, a gente vai usar isso aqui lá. Não é o P que eu tenho lá, mas não tem problema. A gente usa substituição, né? Lembra da forma? A gente vai preservar essa forma aqui, ó. Então, voltando lá, a gente tem aqui. A gente tem T ou não que. A gente já fez a comutatividade aqui para usar exatamente da forma que está lá. Ó. Lá estava P ou T é equivalente a T. Então, esse P aqui pode ser uma proposição qualquer, nesse caso é a proposição não que. Isso é equivalente a T pelo elemento absorção lá da tabela. Então, veja, nessa forma aqui de demonstração, a gente precisa justificar cada passo. Antes eu fui escrevendo, agora eu só vou colocando aqui aquelas siglas. Ó. Aquelas siglas já me dizem exatamente o que eu estou fazendo, estou justificando todos os passos para chegar à conclusão de que essa proposição é uma tautologia, ela é equivalente a uma tautologia, né? Então ela é sempre verdadeira.
ela é uma tautologia. Então, a gente tem essa implicação. Essa aqui é condicional associada a essa implicação. Então, a gente tem a implicação. Isso é uma demonstração, tá? A gente está demonstrando essa implicação aqui. Bom, vamos lá. A gente tem outra forma de usar o método dedutivo para demonstrar uma implicação, tá? Para demonstrar uma implicação, a gente pode partir da proposição da esquerda e chegar na proposição da direita. Então, eu posso partir aqui de P, ir usando equivalências, implicações, até chegar na Q. A gente até agora estava usando a condicional associada, tá? Agora tem um jeitinho um pouquinho diferente de fazer. E a gente vai usar daí pela transitividade lá, se a gente for usando implicações, a primeira implica a última, se a gente for usando equivalências, né? Então, essa transitividade aqui garante a demonstração. Olha só, vamos ver um exemplo que é demonstrar aquela regra do modus ponens. Então, a gente já fez o modus ponens lá por tabela verdade, a gente demonstrou essa implicação por tabela verdade. Agora, vamos fazer aqui pelo método dedutivo. Mas, ao invés de fazer a condicional associada, a gente vai partir aqui dessa proposição que a gente tem do lado esquerdo. Tá? Dessa proposição que a gente tem do lado esquerdo. Comecei usando aqui a comutatividade. Da conjunção, desculpa. A comutatividade da conjunção, né? Então, eu tenho se P, então Q e P é equivalente a P e se P, então Q. O que eu vou usar agora aqui? Ó? Posso usar condicional. Condicional. P e, não P ou Q. Condicional aqui, regrinha de equivalência lá. Agora eu vou usar a distributividade. Ó, eu tenho o E fora do parênteses, tenho o OU dentro do parênteses. Então, a gente faz a distribuição disso aqui. Eu vou ficar com P e não P, ou P e Q. Tá? Distribuir aqui, usando a equivalência lá distributiva. O que eu posso fazer agora aqui? Ó? Veja que essa primeira a gente tem P e não P. O que é P e não P? P e não P é uma contradição, é uma proposição que é sempre falsa. Se o P é verdadeiro, o não P é falso, então a conjunção fica falsa. Se o P é falso, a conjunção fica falsa, então ela é sempre falsa. Eu posso substituí-la por uma contradição. Então, fiquei com uma contradição ou P e Q. Agora, a gente vai usar lá uma outra regrinha, de novo lá do elemento neutro agora, o elemento neutro da disjunção. A gente já volta lá na tabelinha para ver. A gente tem lá, não vou botar lá, vou escrever aqui, né? O elemento neutro diz assim, C ou P é equivalente a P. Então, por que a gente tem essa equivalência? Se P é verdadeiro, então aqui vai ficar verdadeiro. Mas se P é verdadeiro, aqui fica verdadeiro. Então, ficaram com o mesmo valor lógico. Se P for falso, aqui a gente vai ficar com falso, porque eu tenho falso, falso. Então, eu vou ficar com falso. Se P é falso, aqui é falso. Ou seja, elas têm sempre o mesmo valor lógico, tá? São equivalentes. Então, esse é o elemento neutro da disjunção, está lá na tabelinha lá do início. Então, fiquei com P e Q. P e Q, o que eu posso fazer agora? Eu quero chegar no Q. Será que eu não posso usar uma implicação que a gente já mostrou? Posso usar. A gente já provou a simplificação. Né? P e Q implica que. Ó, P e Q implica que. Então, estou usando uma implicação aqui. Ó. Aqui eu fiz algumas observações, né? Esse elemento neutro aqui, antes de usar a equivalência do elemento neutro, devemos usar a comutatividade, mas essa equivalência poderá ser omitida em muitos casos. Então, na verdade, eu escrevi aqui que lá na tabela está assim, mas na verdade lá na tabela está ao contrário. Tá P ou C. P ou C é equivalente a P. Tá? Então, já usamos aqui a comutatividade para usar a tabela. E às vezes essa comutatividade a gente pode, não precisa escrever, tá? Não precisa escrever. Quando é muito direto assim, não precisa fazer mais um passo para fazer a comutatividade. E a segunda observação aqui é justamente esse da adição, né? Observe que esse último passo é uma implicação e não uma equivalência. Então, se fosse uma equivalência, o que ia acontecer com essa primeira e essa última? Elas seriam equivalentes, porque só estou usando equivalência, 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 então a primeira seria equivalente à última.
Mas elas não são equivalentes porque aqui não é equivalência, aqui é uma implicação. Tá? Então, essa daqui é equivalente a essa daqui. Ó. Posso chegar até essa daqui. Essa é equivalente a essa, só que essa implica essa outra. Então, aquela primeira implica essa. Lembra que a gente tem a transitividade aí da implicação. Bom, vamos lá. Não existe uma regra que diga para a gente qual a melhor forma de demonstrar uma implicação. Se é fazendo a condicional associada, se é começando de um lado, chegando no outro. Isso vai depender de cada exercício, de cada exemplo que a gente for fazer, tá bom? Então não tem uma regrinha. Não, é melhor usar a condicional. É melhor partir do lado esquerdo e chegar no lado direito. Não tem. A gente precisa testar, olhar para a proposição e ver o que a gente vai usar ali para chegar no que a gente quer. Vamos fazer aqui um exemplo utilizando as duas formas. Ó. Vamos utilizar aqui, mostrar essa implicação. Ó. P implica se que, então P. P implica se P, então que. Bom, vou fazer primeiro utilizando a condicional associada. Ó, nem vou fazendo cada passo ali, a gente já entendeu como faz, né? Nem vou fazer cada passo, mas está aqui demonstradinho. Ó. A condicional associada é se P, então se que, então P. Com essa condicional eu preciso chegar numa tautologia. Aqui eu só posso usar equivalências, né? Eu preciso mostrar que essa proposição é uma tautologia, é equivalente a uma tautologia. Tá? Então aqui eu só posso usar equivalências. A segunda forma, eu vou partir do que eu tenho aqui do lado esquerdo e chegar no lado direito. E agora sim eu posso usar a implicação. Nesse caso eu posso usar a implicação, que foi a primeira coisa que eu usei aqui, que é fazer uma adição. A gente viu lá, quando a gente estava vendo implicações lógicas, que uma proposição P sempre implica a proposição P ou Q. Era a adição. Eu posso acrescentar qualquer coisa, que sempre essa vai implicar nessa. Por quê? Porque se essa é verdadeira, essa daqui vai ser verdadeira. Eu tenho o P verdadeiro aqui, essa aqui vai ser verdadeira. Então, sempre que essa é verdadeira, essa é verdadeira. Então, eu posso adicionar qualquer coisa aqui, que a gente vai ter a implicação. Então, quando a gente vai adicionar, eu preciso pensar ali o que me convém adicionar, né? O que me convém adicionar. Nesse caso, convém adicionar não que, e não adicionar o que, adicionar o não que, para chegar onde a gente quer, eu fiz essa adição aqui. Usa a comutatividade, usei a comutatividade, e vou usar agora o condicional. Ó. Tenho não que ou P, isso é equivalente a se que, então P. A gente usou a condicional já daqui para cá, né? Agora eu estou usando daqui para cá. São equivalentes, posso usar ali da forma como for mais conveniente. Então, as duas formas. Veja que essa segunda forma ficou bem mais simples, né? Ficou bem mais rapidinho de fazer do que a primeira. Porém, eu precisava ter essa sacada aqui, né? De acrescentar. O que eu vou acrescentar? Como fazer? Essa daqui eu não precisei nada. Eu não fiz aqui, mas a gente só foi usando aqui, ó. Condicional, associativa, tautologia, elemento absorvente, né? Absorção. Então, eu só fui usando aqui. Então, depende, tá? Depende, os dois casos são válidos, dois casos demonstram essa implicação. A segunda forma do método dedutivo que a gente fez ali também pode ser utilizada para demonstrar equivalências. Então, a primeira forma não. A primeira forma, a gente está mostrando que essa proposição ela é equivalente a uma tautologia. Então, eu estou mostrando que existe a implicação a essa condicional aqui. Tá? Então, essa primeira forma não é para mostrar equivalência. Mas a segunda forma pode ser utilizada para demonstrar equivalências. Então, por exemplo, eu quero demonstrar essa equivalência aqui, ó, que essa proposição é equivalente a esta. Quero mostrar a equivalência dessas duas proposições. Posso fazer tabela verdade, né, para mostrar que as colunas têm sempre o mesmo valor lógico, ou aqui pelo método dedutivo. O que eu vou fazer? Eu vou partir aqui do lado esquerdo, usar apenas equivalências, né? Eu quero mostrar uma equivalência, então se eu tiver uma implicação aqui no meio, a primeira já não é equivalente à última, então vou usar só equivalências e vou chegar aqui na proposição que a gente tem ali do lado direito, tá? Só usando equivalências. Pela transitividade, a gente vai ter que a primeira é equivalente à última. Então, como é que a gente fez aqui? Ó?
Se P ok, então que usamos primeiro o condicional, então é não a primeira ou a segunda, usando o condicional aqui. Agora, por De Morgan, vou distribuir esse não aqui na disjunção, vai ficar não P e não que. Agora eu vou usar aqui o parênteses, né? Bem parecido com o que a gente acabou de fazer, né? Vou usar o parênteses aqui. Desculpa, vou fazer a distribuição, né? Não é associação, porque aqui é e, aqui é ou, ó. Então, vou usar a distribuição. E veja que aqui também, né? A distribuição, ela precisaria talvez fazer a comutatividade primeiro, não sei como está lá na tabela, mas não tem problema. A gente sabe que a disjunção é comutativa, então eu posso fazer a distribuição diretamente. Vai ficar não P ou que e não que ou que, tá? Fazendo a distribuição aqui. Fiz a distribuição, cheguei aqui, ó, em alguma coisa que é uma tautologia. Não que ou que é uma tautologia. Substituí ali pela tautologia. Agora eu tenho uma proposição ET, esse é o elemento neutro da conjunção, isso é equivalente à primeira proposição aqui, não P ou que. Usando novamente o condicional, eu volto lá, ó, se P, então que. Se P, então que. Então, essa proposição é equivalente a essa última. Mostramos pelo método dedutivo, tá? E não pela tabela verdade. Então, deixei lá já uma lista de exercícios para vocês fazerem alguns utilizando esse método dedutivo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos!